Em 2017, eu fazia muita coisa. Eu fazia curso técnico de manhã, mas que às vezes me demandava um dia inteiro de estudo. Uma vez por semana eu fazia estudo bíblico na minha paróquia. Servia nas missas como cerimoniária e às vezes vira e mexe tinha reunião. Ia no grupo de oração, fazia formações todo sábado do grupo de oração, ia no grupo de jovens, servia no grupo de jovens, ia em milhões de reuniões do grupo de jovens. Isso sem contar as saidinhas que eu tinha com os meus amigos, de ir no cinema, de ir no bar, de ir nas festinhas e passar um tempo com a minha família. Era muita coisa. A minha agenda estava sempre lotada e eu tinha sempre um sentimento agridoce com tudo isso. Por um lado, era muito satisfatório olhar para a minha vida e ver que o meu dia estava ocupado de coisa, porque, segundo a minha mãe, mente vazia é oficina do diabo. Mas, por outro lado, todos esses afazeres que eu carregava nas minhas costas com certa leveza no começo disso tudo, começaram a ir me pesando cada vez mais com o passar do tempo, até que chegou no final de 2019, começo de 2020, e eu estava absolutamente exausta. Foram 3 anos com essa rotina maluca e eu tinha planos para continuar até que, graças a Deus, em março de 2020 aconteceu, vocês sabem o quê? E eu fiquei 6 meses em casa sem fazer absolutamente nada. Não tinha mais faculdade, não tinha mais estágio, não tinha mais serviço na igreja, porque, até isso acabou. Não tinha mais saidinha com os meus amigos. E agora? A minha vida, que era totalmente pautada nas coisas que eu tinha para fazer, ficou sem rumo porque eu estava ociosa. Parecia que eu estava sendo preguiçosa só por estar desocupada, e eu sei que o ócio, a preguiça são pecados e vícios horríveis. Mas durante esse período que eu fiquei desocupada, eu pude perceber que o contrário não é verdade. Porque enquanto o ócio em excesso é um vício, estar ocupado não é uma virtude. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou Ana Luísa e sejam bem-vindos a 2022 e ao meu canal, que neste ano vai ter conteúdos incríveis. Então eu já te convido aí para se inscrever se você não é inscrito e ativar o sininho para as notificações e não perder nada. Como eu ia dizendo no começo desse vídeo, não existe nada mais satisfatório do que a gente ter uma listinha de coisas para fazer e quando chega no final do dia, a gente olha para ela e vê que a gente conseguiu fazer tudo que estava lá. Dá aquela sensação deliciosa de dever cumprido, né? Aquela sensação de que a gente está alcançando alguma coisa. Mas o que exatamente a gente está alcançando? É muito fácil a gente encher a nossa vida de afazeres e compromissos, porque dá aquela sensação de preenchimento, sabe? A sensação de você estar sendo útil pelo simples fato de você estar se mexendo. Só que às vezes, e esse era o meu caso, as coisas que eu caçava para fazer não diziam muito sobre quem eu era e muito menos sobre aonde eu queria estar. Eu era tipo um Severino quebra-galho, pau para toda obra, e as coisas que eu fazia acabavam em si mesmas. No final das contas, a minha atitude de querer abraçar toda a causa que me aparecia não me fez chegar em lugar nenhum. É como dizia Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E eu, jovem, adolescente, afobada, ligada na 220, querendo fazer alguma coisa da minha vida, pegava todos os caminhos que eu via pela minha frente e não me dava conta de que eu estava andando em círculos. Em tudo o que a gente faz, a gente precisa de ter um propósito, uma razão. Como cristã, a razão do meu viver é ter Jesus como o caminho que me conduz para o céu. E com isso, o propósito da minha vida está bem firmado. Eu preciso de glorificar a Deus com a minha vida, assim como Jesus fez. Santo Inácio de Loyola que diz, em tudo amar e servir. E Jesus não precisava de passar o dia inteiro indo em reuniões na sinagoga com os rabinos em Nazaré para poder servir a Deus. Ele servia e cumpria sua missão na mesa de carpintaria, nos jantares na casa de Lázaro, sentado no poço, conversando com uma samaritana. A ocupação de Jesus não era muito diferente da minha e da sua. Ele era um ser humano normal como qualquer outro, que trabalhava, que tinha amigos, mas também que servia a Deus. Mas, com certeza eu posso dizer que o propósito de Cristo era muito diferente do propósito que a gente está tendo.
Quando eu olho para trás, às vezes eu penso que talvez eu estivesse mesmo fazendo as coisas certas. Talvez eu estivesse me ocupando da melhor forma que eu poderia me ocupar naquela época, mas eu não tinha todos os motivos certos. Eu era exatamente a Marta limpando casa, que limpava só por limpar, que fazia só por fazer, sem propósito, com todas as coisas que ela fazia acabando aqui nesse mundo, sem pensar a quem ela estava servindo. Marta era ocupada, mas a sua ocupação não tinha sentido. E por isso, quando ela olhava para Maria, que aparentemente estava ali de boa, totalmente folgada aos pés de Jesus ouvindo ele falar, ela não percebia que Maria também estava ocupando o seu tempo, mas na presença do Senhor. Marta, Marta, andas muito inquieta, te preocupas com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. A melhor parte, com certeza, é estar na presença de Deus. E Maria estava fazendo aquilo, se ocupando completamente, dando toda a sua atenção para Jesus. Mas Jesus, nesse pequeno puxãozinho de orelha que ele deu em Marta, mostra para ela que ela também precisa de ser como Maria e se colocar na presença dele. Às vezes não é possível a gente dedicar 100% da nossa atenção para Deus o tempo todo. Mas nos nossos afazeres, nas nossas ocupações, a gente precisa sim de dedicar o que a gente está fazendo para o Senhor. Se a gente quiser continuar fazendo esse tanto de coisa sem os motivos certos, a gente acaba deixando a graça passar e perdendo o caminho. Como eu perdi, como a Marta naquele momento estava toda perdida, como você também pode estar perdido nesse momento. Aos poucos, a gente vai retornando para as nossas atividades, para as nossas ocupações. E todas as coisas que ocupam o meu tempo hoje, a faculdade, o estágio, as catequeses que eu dou, os vídeos que eu gravo, os estudos bíblicos de catecismo que eu tenho que fazer, o tempo que eu passo com os meus amigos e com a minha família, todas essas coisas precisam de ser muito mais do que anotações numa listinha em que eu dou check no final do dia. Eu preciso de colocar sentido em todas essas coisas. Pedir a graça e o auxílio do Espírito Santo para que ele me oriente, ele me direcione, me mostre o caminho que eu tenho que seguir, para que eu continue caminhando, não mais em círculos como outrora eu caminhava, mas em frente, em direção ao céu. Bom, pessoas, essa foi a nossa reflexão de Ano Novo, um tempo muito propício para a gente olhar para trás para a nossa vida e realmente refletir se o que a gente estava fazendo estava certo, estava errado, fazer mesmo esse exame de consciência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, comentem aqui embaixo. Aproveita, já dá o joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações, porque como eu falei, vai ter muita coisa boa nesse canal esse ano, tá bom? Um beijo, meus chuchus, e até a próxima!